Reunir nossa coragem, países, estados e cidades. A gente muda, a gente muda. Usa fé e consciência, disciplina e persistência. Logo isso muda. Acredite, isso muda sim. Não é o fim. Estamos juntos, porém separados. Em pouco tempo terá acabado. Se sinta abraçado. Seu alô, do tamanho de um abraço não vai ser. O meu oi não vai representar um aperto de mão. Ficar em casa agora é a direção a tomar. Se cuida. Reunir nossa coragem, países, estados e cidades. A gente muda, a gente muda. Usa fé e consciência, disciplina e persistência. Meus amigos, minhas amigas, eu quero agradecer a cada veículo de comunicação que está sintonizado aqui com a nossa conversa com o governador. Estou aqui acompanhado do secretário Fábio Vilas Boas, da Saúde, e nós vamos iniciar primeiro com as respostas aqui das perguntas que chegaram previamente. Vou tentar ser o mais sucinto possível, sem comprometer o conteúdo, para a gente responder o maior número de perguntas. Então, vamos iniciar com as perguntas que chegaram antes e depois com as perguntas aqui no tablet que estão chegando online, tá certo? Vamos tentar começar e eu vou fazer o mais rápido possível. Lucival Lopes, do Sistema Nordeste de Comunicação, Itapuã FM, Paraguaçu FM. Existe por parte do governo do estado a intenção de flexibilizar a abertura de mais alguns segmentos do comércio nas cidades que estão com casos confirmados de coronavírus? Não. Neste momento não existe essa possibilidade. Nós vamos manter a proteção social, a proteção à vida e a proteção à saúde nas cidades que têm casos confirmados. Não haverá flexibilização. O que nós consideramos, e conversando com a equipe da CESAB, com o secretário Fábio, com a equipe, é que nas cidades onde forem ultrapassados 14 dias sem ocorrência de casos, aí sim, nessas cidades, nós podemos pensar em alguma flexibilização. Mas quando a ocorrência de casos confirmados tiver menos de 14 dias, não é possível pensar em nenhuma flexibilidade. Almir Santana, Rede Excelso, de rádio AM FM, Anderson Costa, do site Repórter News. Está na ordem do dia uma ação judicial para que o Estado distribua cesta básica. Qual a sua opinião sobre a ação eficácia ou não dessa medida, que existe grande logística e provoca aglomerações? Ô Almir e Anderson, você na pergunta já respondeu. O que nós estamos buscando são medidas eficazes, de custo baixo para a sociedade, principalmente pensando na logística. Então ontem eu anunciei uma medida importante que tem um custo expressivo, o pagamento da conta de energia para 677 mil famílias, o que dá, na verdade, 2.700.000 pessoas na Bahia. Vou repetir, 2.700.000 pessoas que terão o pagamento da energia por 3 meses, 90 dias, feita pelo governo do estado. Para isso, a pessoa precisa consumir até 80 quilowatts. Então, olha a sua conta. Se você está com mais de 80, 90, 100, se você conseguir dar economizada e vier para o patamar de 80, terá sua conta paga pelo governo do estado. Então, olhando a média dos últimos meses, nós estamos falando de 677 mil ligações, o que dá um total de 2.700.000 pessoas. Isso significa um valor de uma cesta básica para essas famílias. E, portanto, é um dinheiro imediato que a pessoa, ao invés de pagar a conta de luz, vai comprar alimentos
para sobreviver. E a outra medida que eu vou anunciar agora em primeira mão também é o pagamento da conta de água para todas as ligações às famílias no cadastro social da Embasa, que estão no cadastro social da Embasa e que tem um consumo de água no mês até 25 metros cúbicos de água. Então, nós também vamos enviar um projeto de lei para a Assembleia garantindo o pagamento das famílias que estão no cadastro social e que têm um consumo máximo de 25 metros cúbicos por mês. Então, essas famílias terão também a conta paga pelo governo do estado durante 90 dias. Isso significa recurso imediato na mão das pessoas, porque são recursos que as pessoas teriam que pagar a sua conta de água, a sua conta de energia. E eu sei que muita gente diz, governador, mas está suspenso o corte por 90 dias. A família, as pessoas que precisam de água e energia, elas pensam o seguinte, tudo bem, está suspenso o corte, mas depois de 90 dias vai cortar a minha conta, eu vou ficar sem água e sem energia. Então a pessoa, é evidente que acaba tendo que pagar, tendo recurso, e aqui não, o governo do estado está assumindo que vai pagar essas duas contas. De energia até 90 kW, dá 2.700.000 pessoas, e da água são todas as famílias do cadastro social que consomem até 25 metros cúbicos. Nós estamos falando em torno de 860 mil famílias que estarão sendo beneficiadas, 860 mil pessoas que estarão sendo beneficiadas com essa medida da Embasa. Então essa é uma medida eficaz, que qualquer outra medida que pense em atender estudantes, são 800 mil estudantes, boa parte deles na zona rural, só o recurso da merenda escolar é recurso federal, são 36 centavos por pessoa, que no mês dá R$8. Então esse valor não viabiliza uma cesta básica para ninguém, e além do que o custo logístico seria mais de 100 vezes esse valor. Você imagine contratar uma empresa de logística para entregar em cada casa da zona rural onde os jovens estão morando. Então isso é inviável do ponto de vista prático, o custo logístico seria mais de 100 vezes o preço do benefício, portanto não faz nenhum sentido essa medida, e nós vamos adotar medidas eficazes, direta e prática de colocar recursos na mão das pessoas. Então ontem eu anunciei esse da energia e agora anuncio o da água. J. Alves, Cidade FM, Luiz Eduardo Magalhães, um abraço aí para o nosso prefeito Osiel, que ontem mandou uma mensagem aí, conversamos pelo Zap. Aqui no município, a prefeitura está finalizando a montagem de unidade de controle de coronavírus para receber possíveis infectados. O governo do estado já tomou conhecimento dessa ação, está contribuindo. O senhor recomendaria e apoiaria a montagem de outras unidades como essa nos municípios? Ô Jota, o que é que nós estamos fazendo? É evidente, eu quero agradecer a cada prefeito e prefeita da Bahia, parabenizar pela parceria, pela atitude de serenidade e de firmeza e de união. Nós precisamos estar unidos. Estamos distantes por conta do coronavírus, mas estamos unidos na ação e no cuidado das vidas. O que é que nós estamos montando do ponto de vista do governo do estado? Nós, evidente, estamos vivendo, como diziam alguns, a tempestade perfeita, ou seja, raio, trovoada, maré alta, terremoto, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós estamos enfrentando uma crise planetária no mundo inteiro, são todos os países do mundo. Temos escassez dos materiais e dos insumos da saúde. Os preços desses insumos foram para a estratosfera. Alguns fabricantes ou comerciantes multiplicado por 3, por 4, por 5 o valor disso. Enquanto isso, a arrecadação dos estados e dos municípios vai despencar, vai cair drasticamente por conta da queda da economia. Então, nós temos que acertar nas medidas para não permitir o colapso, a quebra de estados e municípios, porque aí a emenda fica pior que o soneto, ou seja, se os estados e municípios não conseguirem manter os serviços básicos para atender a população, aí é o pior dos mundos. Portanto, nós precisamos ter muito equilíbrio na tomada de decisão. A estratégia que nós montamos foi montar centro de triagens
em cada território da Bahia, ou seja, o atendimento será regional. Isso não impede, não inviabiliza se cada município tiver condições de organizar, bloquear um PSF. Ao invés de estar com atendimento normal, eu bloqueio aquele PSF e torno como PSF referência para receber pacientes de coronavírus. Isso nós estamos até sugerindo aos prefeitos. Porque, vou dar um exemplo, um município que tenha 10 PSFs, ao invés de todo mundo que quiser atendimento médico ir para esses 10 PSFs, nós estamos correndo o risco de contaminar 10 equipes de PSF, 10 vezes a população das salas de espera desse PSF. Então, é melhor escolher um PSF ou um prédio, uma unidade que seja a referência, porque aí o risco fica limitado a uma unidade. Essa é a sugestão que nós estamos fazendo aos prefeitos e prefeitas, ou seja, com o mesmo custo, com a mesma equipe, ele deixa um lugar de referência ao invés de ter todas as portas abertas do município, porque o risco é muito maior. Então, escolhe uma unidade, deixa aquela unidade como unidade e comunica à população qual é a unidade de referência. Então, nós estamos montando regionalmente. Então, temos, por exemplo, em Paulo Afonso, acertamos lá com o município, a UPA e o hospital que era da CHESF, o NAIR, vai ser unidade de referência de atendimento para a região. Aqui na cidade de Tucano, nós temos a UPA, que essa semana, no máximo semana que vem, nós colocaremos em funcionamento, já enviamos os equipamentos. Então também será o centro de triagem ali das cidades em torno de Tucano, para concentrar ali o atendimento do paciente. O que é um centro de triagem? É que o paciente que está precisando de atendimento médico, ele vai para lá, vai ser acompanhado por equipe médica, vai ter equipamentos, monitores, eventualmente respiradores, e ele vai ser observado. Se ele melhorar, ele volta e passa o resto da quarentena na casa dele. Se ele piorar, nós trazemos esse paciente com UTI terrestre, UTI aérea, para o hospital do estado. Então, Tucano, Araci tem unidade de triagem, Serrinha tem unidade de triagem, Coité, nós estamos montando na UPA também a unidade de triagem. Lá no extremo sul, vou saltar aqui do Nordeste, vou lá no extremo sul, já acertamos que o hospital de Itamaraju será a referência de triagem ali embaixo. Acertamos com a cidade do Prado, de Porto Seguro, melhor dizendo, a cidade de Porto Seguro para ter uma unidade também de triagem. Se a gente sobe um pouco, acertamos com Ilhéus, nós vamos ter o centro de convenções, já está sendo adaptado, os equipamentos já foram, para montar também um centro de triagem. Itacaré, ali de junto, também a UPA vai ser montado um centro de triagem. Em Itabuna, nós fomos fazer uma inspeção e hoje vou tomar uma decisão com base no orçamento que a equipe vai me apresentar hoje. O Hospital São Lucas, para ser unidade, aí não é só de triagem, se a gente conseguir viabilizar um custo baixo, a gente deve abrir 60 leitos de enfermaria e 10 ou 20 leitos de UTI. Hoje que eu vou ver à tarde o orçamento finalmente, para saber se vale a pena ou não abrir essa unidade. O município já abriu a UPA deles. E o município de Itabuna já abriu a UPA para ser o centro de triagem também. Enfim, estamos em Barreiras, lá no Oeste. Nós estamos abrindo o Eurico Dutra, conversamos com o prefeito, para ser exclusivamente um centro de atendimento do coronavírus. Lá embaixo, lá na região de Santa Maria, ali também vai ser unidade para atender a região. Então nós estamos identificando em cada região, em cada território, unidades que nós podemos montar para ser o centro de triagem e de monitoramento. Então a ideia é fazer isso regionalmente. Em algumas situações nós vamos ter o aluguel, o contrato, a requisição do hospital. Conquista, por exemplo, nós estamos firmando um contrato com um hospital que tem capacidade de botar 20 leitos lá de UTI para atender a região inteira se for necessário. Então, essa é a nossa estratégia de atendimento. Jordã Araújo, Oeste FM de Barreiras, Raquel Santana, Moderna FM Luiz Eduardo.
com o plano de ação para o oeste da Bahia e UTIs passando esta epidemia, vai acontecer estruturas montadas na rede particular. Nós estamos, do ponto de vista estrutural, vocês estão acompanhando a região oeste, nós estamos ampliando os leitos do Hospital do Oeste, fizemos uma ampliação de 60 leitos de enfermaria, estamos ampliando áreas para montar serviço de cardiologia completa, com UTI inclusive, estamos ampliando o hospital também para montar serviço de oncologia, isso é a definição estrutural e permanente para a região. Mas, momentaneamente, nós estamos já definidos o Eurico Dutra, que estamos montando um central de triagem de atendimento e estamos buscando viabilizar alguma unidade de atendimento hospitalar, porque as conversas com 2 unidades particulares no avançado, os preços estão absurdos, fora completamente da realidade do que estamos praticando no estado inteiro, e nós estamos monitorando a situação. Aline Luiz, da UESB-FM, o que de concreto o senhor pensa para a estrutura de atendimento na região sudoeste, Vitória da Conquista? Já acabei de falar em relação à contratação do hospital, o Hospital das Clínicas de Conquista, um hospital particular novo, que ainda nem foi inaugurado, e nós vamos abrir as portas para fazer esse atendimento. Na região de Jiquié, em Jiquié, nós estamos contratando uma unidade, a unidade São Vicente, para também ser um centro de atendimento. Em Ipiaú tem uma UPA que o governo do estado está abrindo agora. Em Gandu também estamos abrindo a UPA para ser o centro de triagem regional. E está dizendo aqui que a Aline Luz, que a prefeitura culpa a LACEN alegando que o resultado tem demorado. Nós estamos, o estado da Bahia é um dos estados que está conseguindo fazer o maior volume de exames pelo LACEN desde o início dessa epidemia. Ontem conseguimos o desbloqueio de 2 novas máquinas, o Ministério autorizou desbloquear para a gente fazer os exames também. Então nós estamos trabalhando 24 horas por dia, com a capacidade máxima instalada, precisa de máquinas, e todas as máquinas disponíveis estão funcionando, e funcionando 24 horas por dia, sem parar, sábado, domingo, todos os dias da semana. O que nós queremos, e a equipe de saúde está em contato permanente com a equipe de saúde de cada município, é para a gente refinar e fazer um ajuste fino, ainda maior, no perfil dos exames que são enviados para o LACEN. Digo isso porque nós estamos pedindo que envie para o LACEN aqueles casos efetivamente suspeitos de terem coronavírus, ou seja, a maior parte dos casos que estão chegando, a quase totalidade, eu diria assim, são de casos que nem se encaixariam no perfil, porque a pessoa não teve contato com ninguém, não viajou, está na zona rural às vezes, não teve contato com ninguém, não recebeu nenhuma visita, não recebeu nenhum parente. Se essa pessoa está gripada, é evidente que a maior probabilidade é não ser coronavírus. Então, nós não temos disponíveis testes rápidos e, portanto, é preciso que nós consigamos fazer um ajuste fino no perfil de pessoas a serem testadas. Então, estamos trabalhando a carga total 24 horas por dia com todos 100% dos equipamentos que nós temos disponíveis. Geraldo José, Rede GM, blog de Juazeiro. Na conversa com os prefeitos ficou claro que o atendimento de casos confirmados Covid com necessidade de internamento seria encaminhado para Salvador. É isso mesmo? Qual a capacidade de demanda para a Bahia inteira? Geraldo, como eu disse a você, nós vamos monitorar as decisões. Essa é uma epidemia, uma pandemia mundial, planetária, e que nós estamos monitorando com matemáticos, estatísticos, com cientistas. Montamos, inclusive, um comitê de cientistas do Nordeste. Anteontem tivemos uma reunião via internet com eles, ontem tivemos outra reunião. E estamos modelando gráficos com matemáticos, cientistas, para ver a evolução da doença. Nós temos que cuidar e ter unidades que tenham não só equipamentos, insumos, mas tenham profissionais também para fazer o trabalho necessário para o atendimento dessas pessoas, especialmente de UTI. Então, neste momento, nós temos estrutura montada aqui em Salvador.
A previsão é de termos aqui, só em Salvador, 600 leitos adicionais de UTI. Estamos buscando acelerar as obras do Hospital Metropolitano, as obras do Hospital Clériston Andrade em Feira, que se conseguirmos finalizar, ele será também a ampliação colocada nesse primeiro momento somente para coronavírus. Temos esse contrato do hospital aí de Vitória da Conquista. Aqui no Nordeste, eu já anunciei aqui o contrato do Hospital de Paulo Afonso e vamos continuar monitorando a situação de cada região para tomar decisões compatíveis com a realidade. Afinal de contas, nós temos que manter o Estado funcionando, os serviços essenciais funcionando e os outros serviços de saúde também funcionando. Por quê? Porque os outros problemas de saúde não pararam de acontecer, continuam acontecendo. E nós precisamos também dar assistência a essas outras pessoas que têm outros problemas de saúde e precisamos manter a rede inteira funcionando. Fausto Franco, Santa Cruz, AM de Ilhéus. Transporte coletivo parado dificulta a locomoção do idoso, que não tem como ir a caixa eletrônico para sacar dinheiro. Não poderia ser liberado ao menos 40% da frota? Ô Fausto, o governo do estado não suspendeu o transporte municipal. Eu não sei por que a pergunta, mas aqui de Ilhéus, eu não sei, eu não tenho essa informação se o município de Ilhéus suspendeu o transporte municipal. Então, o governo do estado, que eu posso lhe afirmar, é que nós não suspendemos nem em Salvador o transporte municipal. O que nós suspendemos foi o transporte intermunicipal, de uma cidade para outra. Então, nós não estamos permitindo, quando a cidade de origem ou de destino tem caso confirmado, nós não estamos permitindo esse transporte. O transporte só está permitido da cidade A para a cidade B, se nenhuma das duas tiver caso confirmado, tá certo? Então, se tiver caso confirmado, não pode. Agora, transporte municipal eu não suspendi de cidade nenhuma. Então, eu não sei exatamente qual o motivo dessa pergunta. Silvio Caldas, Santa Cruz FM, de Cruz das Almas. Secretário Vilas Boas tem indicado o uso de máscaras artesanais feitas de pano. Isso não pode criar uma falsa sensação de segurança? Fábio, responde a essa pergunta. Silvio, veja, de fato, você vestir uma máscara dessa de algodão e achar que é o super-homem ou o super-atleta que não pega coronavírus, você está se enganando. A máscara não é 100% eficiente, mas ela consegue fazer duas ações importantes. A primeira é evitar que, ao falar, eu estou falando aqui, eu estou emitindo gotículas. Se eu falar mais alto, eu vou estar emitindo mais gotículas ainda. Se eu tossir, são mais gotículas, principalmente num ambiente fechado com ar-condicionado. Então a ideia é que você, ao falar, ao interagir com outras pessoas, não as contamine. Mesmo com 1,5 m, 2 metros, uma conversa em tom normal, num ambiente com ar-condicionado, você consegue contaminar a próxima pessoa. E também proteger-se ao interagir com esse interlocutor. Se você estiver sem máscara e a pessoa estiver com a máscara, ela não lhe contamina. Então a ideia é você não contaminar ela e ela não lhe contaminar, apenas pelo efeito da barreira mecânica. Essa máscara não filtra vírus que fica em aerosol suspenso no ar. Esse vírus, se tiver numa situação de uma pessoa que espirrou, por exemplo, se uma pessoa espirrar perto de você, saia correndo como o diabo foge da cruz. Porque aquilo ali é uma nuvem de vírus espalhada e demora no ar-condicionado até 15 minutos para poder decantar. E outra coisa que você pode fazer é manter a sala aberta para que a troca de ar jogue esse vírus no chão ou tire da sala. Então, a máscara ela é eficiente. Quanto mais pessoas puderem utilizar na sua comunidade, mais a comunidade vai estar protegida. Então, Silvio, deu para entender? Deixa eu tentar ajudar, porque hoje de manhã eu disse assim, tem gente que pergunta, se eu usar cinto de segurança, eu tenho garantia de 100% que minha vida vai ser salva num caso de um acidente?
Não, o cinto de segurança não garante 100% de chance que você vai se salvar no caso de acidente de carro. Agora, estatisticamente, matematicamente falando, as chances de você se salvar no acidente se você tiver com cinto são muito maiores do que se você tiver sem cinto. A máscara, a mesma coisa. Nós estamos pregando não há um consenso internacional sobre isso. A OMS não recomenda o uso de máscaras de tecido hospitalar, porque ela fica com receio, está correto, de haver uma busca por essas máscaras que os médicos, que as enfermeiras precisam usar e faltar máscara para médico e para enfermeiro e para técnico no hospital, na unidade de saúde. É por isso que a OMS não recomenda. Mas vários países do mundo que conseguiram ter produção suficiente, vou citar aqui Coreia, China, é obrigatório o uso de máscara quando a pessoa sai na rua, é obrigatório, não é opcional. Isso porque, o que Fábio explicou, não só você pode respirar uma gotícula de saliva que está no ar, mas ao eu estar falando aqui tem uma mesa. Ao eu estar falando, eu estou botando na mesa aqui gotículas de saliva. E se eu tiver com vírus, essa gotícula vai ficar na mesa. Vem uma pessoa aqui, mesmo que eu já tenha saído da sala, que a sala esteja vazia, vem alguém aqui, bota a mão na mesa, o vírus passou para a mão. E ali, se eu passar a mão no rosto, ou no olho, na boca, eu estou levando o vírus para o meu organismo. Então, ao botar a máscara, a gente também diminui a contaminação da superfície, seja a superfície a mesa, seja a superfície o ônibus, o corrimão de uma escada, enfim. A gente contamina menos também o meio ambiente. Então, muitos lugares do mundo adotaram isso. Então, nós estamos estimulando que as pessoas fabriquem sua própria máscara, porque não tem volume suficiente para entregar 15 milhões de máscaras a cada pessoa. 15 milhões para o estado inteiro, entregando 2 ou 3 máscaras, seriam 30 milhões, 45 milhões de máscaras. Então, mas se cada um produzir com sua camisa, que está lá guardada, que você não usa mais no armário, você tem uma sobra de tecido, você tem sua mãe, sua avó, tem uma máquina de costura, sua vizinha tem, você pede para ela costurar. Então, isso ajuda a aumentar a proteção se mais pessoas tiverem. Nós estamos sugerindo, principalmente aos prefeitos que têm casos positivos, que eles produzam alguma quantidade de máscara para pelo menos entregar ao feirante nas feiras. Nós estamos pedindo aos donos de mercadinho, de supermercado, de mercadão, que entregue máscara a seus funcionários, porque um funcionário que mesmo sem saber, ele está com vírus, ele não está com febre, ele não está com sintoma, mas se ele está no mercado arrumando mercadorias, ele espirra, ele tosse, aquelas partículas vão para a lata do leite, vão para a prateleira, e quando alguém for lá e pegar o leite para levar para casa para comprar, ou o óleo, vai para a mão e a pessoa passa no olho, passa na boca, aí o vírus vai se difundindo. É por isso que essa contaminação foi tão rápida no mundo, porque esse vírus ele tem um tempo de vida grande nas superfícies, na lata, na garrafa, aqui. Se alguém pegar aqui com a mão contaminada, mesmo que depois essa garrafa fique lá, alguém pegar, vai passar para a mão. Então, não pega pela mão, mas é porque a mão a gente, sem às vezes esquece, o olho coça, você passa a mão no olho, o nariz coça, você passa a mão no nariz, ou às vezes sem querer, passa a mão no rosto, passa a mão na boca e você está contaminando. Então a máscara cria também uma disciplina das pessoas quando estão com máscara de não ficar passando a mão na boca ou no rosto. Isso a pessoa lembra toda hora da crise. Esse é o motivo de Fábio estar incentivando, e nós também, que quem puder fabricar sua máscara e sair para o supermercado, sair para a farmácia, sair para a feira de máscara, ótimo. E você que é dono de um empreendimento comercial, distribua máscara aos seus funcionários, você está ajudando a diminuir a circulação do vírus. Raoni Oliveira, da TVE. Governador, quanto vai custar para o governo a isenção das contas de luz e água, e esse dinheiro vem de onde? Renato Cordeiro, da Educadora FM. Qual a posição do governo sobre decisão de determina o Estado garantir a alimentação dos alunos? Olha, a segunda pergunta eu já respondi.
essa decisão ela é inexequível. O custo de logística, de transporte, de fazer chegar essa alimentação a 800 mil residências no estado, boa parte dela na zona rural, só o custo disso é 10, 50 ou 100 vezes maior do que o custo da cesta básica. Então essa é uma decisão inexequível, não tem a mínima possibilidade de ser aplicada, até porque seria um desperdício absurdo de recursos no momento que nós estamos vivendo um drama, uma verdadeira guerra. Então teria que gastar uma fortuna, milhões de reais, milhões e milhões, com empresas de logística para entregar um alimento a 50 quilômetros na zona rural, a 30 quilômetros na zona rural. Então nós estamos preferindo adotar essas duas medidas de pagamento da conta para as pessoas mais pobres de luz e de água. Isso aqui foi perguntado quanto custa. Isso custará mais de 50 milhões de reais ao governo do estado essa medida de pagar as contas. Então passa de 50 milhões de reais a aplicação do governo do estado de transferência de renda para essas famílias extremamente pobres. Vitor Souza, Cidade FM 101 FM News de Irecê. Domingos Matos, do site Trombone de Itabuna. Carlos Barral, Ipirá AM. Como o senhor vê o trabalho dos internos do Conjunto Penal de Itabuna que estão produzindo máscaras para o combate ao coronavírus? Por que o governo do estado não segue o exemplo de Irecê e lança com os demais municípios a campanha Meu Município Combate Covid? Fabrica máscara. Eu acabei de falar disso aqui, nós estamos incentivando sim. Ontem eu pedi a nossa equipe para ligar para todos os prefeitos, começando pelos prefeitos que têm casos positivos, e pedir a eles que localizassem estoque de máscara de TNT, de tecido de TNT em cada cidade. E se não tiver tecido de... O TNT serve de máscara cirúrgica, máscara de saúde. Então ela pode ser esterilizada e entregue às equipes dos postos de saúde da família. A máscara de algodão não serve para o pessoal da saúde. A máscara de tecido, de algodão ou de outro tecido, é para a pessoa comum, para o feirante, para a pessoa que quer ir na rua protegida usar máscara. Para a equipe de saúde, só serve do tecido TNT. Essa que nós estamos fazendo nos presídios, nós estamos entregando ela aos próprios pessoas, agentes penitenciários, às equipes de cuidado da saúde desses presos, e também começamos a entregar para a Polícia Militar para proteger os policiais que estão mais expostos em unidades de saúde, em unidades de presídio, enfim, e protegendo as pessoas mais expostas. Lucas Bocão, Eldorado FM de Teixeira de Freitas. Qual a proposta para a região do extremo sul, referente a EPIs, máscara, luva, tanto para a população quanto para profissionais de saúde? Quando o extremo sul vai receber mais lotes de vacina? Fábio, quer responder isso de vacina aí? A vacina ela é distribuída pelo Ministério da Saúde. O último lote chegou aqui na sexta-feira passada, foram 4,5 milhões de doses que foram integralmente distribuídas para todos os municípios do estado. Amanhã, sexta-feira, chega mais um lote, nós iremos novamente distribuir ao longo do mês inteiro de abril, vai ter vacinação, vai ter vacina sendo entregue para os municípios. Agora é bom esclarecer, Fábio, que nesse primeiro, segundo lote tem um grupo prioritário, não é isso, para vacina? Eu quero chamar a atenção da imprensa, dos prefeitos. Tem prefeito aí que mandou vacinar todo mundo e ficou faltando vacina para os grupos de risco. É preciso lembrar que vacinar uma pessoa de 20, 30 anos para H1N1 não traz nenhum benefício, porque essa pessoa não vai morrer de H1N1. No máximo ela vai ter uma gripe pesada, mas não vai morrer. Já a pessoa mais idosa, a pessoa com doenças pulmonares ou com qualquer problema da imunidade, ela pode morrer da H1N1. Todo ano morre. Ano passado morreram quase 150 pessoas na Bahia de H1N1. É para essas pessoas que nós estamos direcionando a vacina. Pessoas com mais de 60, abaixo de 5, gestantes, profissionais de saúde ou pessoas com doenças pulmonares e doenças autoimunes. Então, Lucas Bocão também pergunta sobre EPIs. Nós estamos enviando, já começamos a enviar EPIs para os municípios.
Inicialmente foi priorizado os municípios com casos positivos, mas já estamos ampliando a distribuição. E ontem mesmo eu bati o martelo em compra de 1 milhão de máscaras para a turma da saúde. Então 1 milhão estamos comprando de uma empresa chinesa. Ele pergunta também sobre o recurso que veio do governo federal. O que nós combinamos foi isso, que o governo do estado montaria esses centros regionais, bancaria o custo disso com esse recurso que veio do governo federal para não onerar os municípios e também compraria os insumos para disponibilizar para os municípios, uma vez que tem uma escassez absoluta e isso nós estamos efetivando, ou seja, esses centros regionais que eu me referi de triagem de atendimento será bancado inicialmente com esse recurso que chegou do governo federal e suplementado com o recurso estadual, além do que também essas compras que nós estamos fazendo de insumos, materiais e equipamentos para distribuir nessas unidades regionais. Fabrício Lemos, Valença FM, site Top Notícias. Governador, semana passada na reunião virtual com prefeitos, o senhor falou que a UPA de Valença irá abrir. Como está o andamento? Olha, nós estamos esperando a UPA de Valença, nós tínhamos essa expectativa, mas a obra está muito atrasada, a UPA não chegou a concluir, o prefeito ficou de avaliar os custos de orçamento, de tentar acelerar e se daria tempo de concluir a obra para a gente montar a UPA de Valença. Rayana Wednet e Clarice Alves, de Tropical Sat, Juazeiro. Os leitos de UTI para os casos de graves de coronavírus estão concentrados em Salvador. A possibilidade de implementar leitos aqui na região de Juazeiro, nós estamos avaliando a cada semana, a cada dia, o que nós faremos no caso de leitos regionais por região. Algumas nós já tomamos decisão, mas como eu disse, nós estamos monitorando o avanço do coronavírus para ir tomando decisão compatível com esse avanço. O senhor anunciou o pagamento de conta de luz para a população mais pobre. Que outras medidas o Estado pensa para os municípios que estão em isolamento social? Eu acabei de anunciar agora, além da conta de energia para quem consome até 80 kW, eu acabei de anunciar também que o Estado pagará a conta de água para todos os consumidores que estão no cadastro social da Embasa e que consumam até 25 metros cúbicos de consumo. Então, isso vai dar em torno de um pouco mais de 800 mil pessoas beneficiadas com o pagamento da conta de água e 2.700.000 pessoas com o pagamento da conta de energia. Então, essas duas medidas significam recurso transferido direto para essas famílias. Ou seja, isso é um valor maior do que o de uma cesta básica para cada uma dessas famílias que estão recebendo este benefício. Tom Ribeiro, Balanço Geral Record de Itabuna. E Leandro Palma, site Vermelhinho, Bahia de Itabuna. Há a possibilidade de reabrir hospitais que foram abandonados para tratar somente casos de coronavírus, principalmente de Itabuna e de Ilhéus. Olha, o de Ilhéus não tem um hospital fechado em Ilhéus. O que nós temos, tem um hospital novo que nós construímos, um dos mais modernos da Bahia, que é o Hospital Costa do Cacau, um dos maiores, e o outro hospital, unidade de Ilhéus, que é o Hospital Geral, ele está em obras, que está passando por obras, que vai ser a maternidade de alta complexidade para a região de Ilhéus. Então essa unidade está em obras e não há possibilidade de usar essa unidade. A unidade que nós mandamos uma equipe ontem lá, e São Lucas, em Itabuna, essa sim nós estamos, a equipe de engenharia foi ontem e hoje à tarde vai me apresentar o orçamento para fazer, o orçamento e prazo para fazer uma intervenção física. Então lá nós estamos pensando, a informação preliminar que eu tenho é que tem uma ala lá que poderia implantar 60 leitos de enfermaria e mais 20 leitos de UTI, que poderia rapidamente, em torno de 20 dias, ter intervenção física e poderia ser utilizado. O restante está muito estragado e levaria muito tempo para recuperar.
Então, hoje à tarde vai ser apresentado esse orçamento e o tempo de obra para a gente tomar uma decisão definitiva. Mas, a princípio, nós queremos reabrir o São Lucas, pelo menos com 60 leitos de enfermaria e mais 20 leitos de UTI. É essa a nossa meta e hoje à tarde eu vou bater o martelo nisso. E, como eu já adiantei, nós vamos ter um centro de triagem aí. Itabuna já tem uma UPA como centro de triagem e Ilhéus está montando no centro de convenções um centro de triagem e atendimento. Em Itacaré tem a UPA de Itacaré também. Cosme Bonfim, Rainha FM de Senhor do Bonfim e Rádio Rainha FM. Que tipo de apoio o Estado tem oferecido ou vai oferecer às cidades de menor porte, como as de região do Piemonte? O aumento do número de notificações no Brasil e na Bahia faz com que o governo do Estado estude a ampliação dessas medidas. Liderança da oposição chegaram a redigir carta de renúncia e motivações ao presidente da República. Jair Bolsonaro, a iniciativa é precipitada e necessária? Olha, como eu disse, a cada região nós estamos monitorando. Graças a Deus, nessa região aí de Senhor do Bonfim e de Jacobina, nós ainda não tivemos caso positivo nessas duas regiões até ontem. Vou ver o relatório hoje para ver se apareceu alguma cidade, mas felizmente aí nessa micro-região nós não tivemos ainda nenhum caso registrado. Isso é bom e espero que continue assim. Cibele Fonseca, Portal Preto no Branco de Juazeiro. Em princípio conhecemos a mão forte e ágil do governo da Bahia na luta contra o coronavírus e o empenho pessoal do governador. Alguns municípios que ainda não registraram casos relaxam nas medidas restritivas. Casa Nova autorizou o funcionamento do comércio e outros serviços. Não é perigoso, já que informações apontam que os próximos dias serão de risco. Cibele Fonseca, olha, eu digo assim, olha, as medidas restritivas, elas têm que ser tomadas rapidamente, mas sempre proporcional à situação da região e do município. É como se você soubesse o seguinte, ó, você está dentro d'água, e você vai ser obrigado a mergulhar para se salvar. Mas o seu fôlego não é infinito, você concorda comigo? Quanto tempo cada um de nós aguenta mergulhado? A mesma coisa são as medidas restritivas. Há um tempo de saturação, de esgotamento, seja mental, econômico, social, psicológico, diversos fatores contribuem para que haja um esgotamento da capacidade, seja econômica, social, financeira, psíquica, do ser humano ficar confinado. Então, é como se você mergulhasse na água. Você não pode mergulhar antes, porque senão quando você, lá na frente, que precisaria você estar mergulhado, você não vai aguentar e vai sair, aí você vai acabar tendo problema. Então, a restrição é a mesma coisa. Nós temos que ir adotando medidas restritivas na proporção e no ritmo do risco que aquela região ou que aquela cidade está correndo, para não correr o risco de fazer as coisas forte demais antes e na hora que a gente mais precisar, não conseguir mais fazer. Aí é o perigoso. Então nós estamos, repito, monitorando todos os dias, nós estamos inclusive dando prioridade nos exames para cidades que ainda não tem caso, para não retardar a ação restritiva. Então, quando chega o pedido de exame de cidades que não tem caso e o indicativo é forte, a gente prioriza aquela cidade para não errar no tempo, no time das medidas restritivas. O que a gente precisa ter nesses casos assim, é transparência, olho no olho, falar a verdade com as pessoas e ter serenidade na tomada de decisão. Então nós temos aqui, Fábio acaba de me passar aqui, vamos anunciar em primeira mão, hoje confirmados na Bahia com o último boletim, 267 casos, ontem eram 246, então aumentamos em 21 casos, o que é um aumento dentro da margem de segurança, estamos falando de um aumento aí menos de 10%, então isso é positivo, mais ou menos 8%, o Fábio já fez o cálculo aqui, então isso no meio dessa crise não deixa de ser um dado positivo porque a gente está mantendo o ritmo baixo de crescimento. Então 12,67 é o número atual de casos do dia de hoje da Bahia.
tivemos, infelizmente, mais um óbito aqui no hospital privado, o Hospital da Bahia. Então já são, infelizmente, 3 óbitos na Bahia. Uma pessoa tinha 64 anos, a outra 74 anos e essa de hoje tinha 88 anos de idade. Então são os 3 óbitos na Bahia e 2 cidades novas apareceram, além das que já tinham, Belmonte e a cidade de Irecê. Apareceu um caso positivo, então Belmonte e Irecê são as 2 cidades novas com casos e nós vamos, portanto, estender a essas 2 cidades as medidas mais restritivas de convívio social. Nilson Santos, Ceabra FM, Chapada Diamantina. Hoje em Ceabra saiu um decreto proibindo o comércio funcionar por mais 5 dias devido ao caso confirmado no Hospital da Chapada. É esse. No Hospital da Chapada, não, Chapada... morador de Palmeiras e familiares. Não, esse não está na lista, não. Infectados circulam por Ceabra. Ó, esse caso aqui, viu, Nilson? Eu estou pedindo ao secretário Fábio para checar, mas nós não temos essa confirmação aqui, não. Do Hospital da Chapada, o morador de Palmeiras. O que está acontecendo é que alguns municípios começaram a comprar testes rápidos, desses que fazem na beira do leito com a gota de sangue. Esses exames eles precisam ser validados pelo LACEN. E aconteceu um ontem, que foi liberado como positivo sem ter tido a contraprova. Então, nós soltamos dados oficiais. Então, a margem de erro desses testes rápidos é alta, muito alta. A depender do teste, ontem eu estava nessa conversa com cientistas, pesquisadores, foi dito que tem testes que só garante 30% de acerto, 70% de erro. Então, esses testes rápidos precisam ser validados pelo laboratório central e é evidente, se veio de um hospital, tem prioridade absoluta. Eu estou pedindo a Fábio logo que cheque aqui, para se a gente puder confirmar ou negar agora esse caso, ver se já foi feita a amostra do Hospital da Chapada, morador de Palmeiras. Então, vamos tomar informação e eu, se possível, antes do programa aqui, a gente terminar, informa se é verdadeiro ou não essa notícia. Paulo Marcos, 92 FM, de Coité. Raimundo Mascarenhas, Calila Notícias, região do Cisal. Qual o reflexo que poderemos ter no futuro com esse tempo perdido aqui no país, já que não está estabelecido um consenso entre os governos dos municípios, estados e federal sobre o que deve ser feito para mitigar os efeitos da pandemia? E para a região do Cisal, o que vai ser feito? Quanto à UPA de Coité, tem chance de permanecer atendendo a população? Nós vamos ter que conversar, ver a capacidade de suporte que o governo federal vai dar para a manutenção dessas unidades. Nós, como eu disse, temos um limite orçamentário financeiro e estamos vivendo um verdadeiro colapso da economia do país. A situação é muito grave, gente, não é pouco grave. São diversas declarações de líderes mundiais ou de economistas no mundo dizendo, essa crise agora vai ser maior do que a crise de 1929, que desde 1929 que não tem uma crise do mundo daquela proporção. E já tem muitos economistas dizendo que esta crise será pior do que a crise de 1929. Com certeza, eu nunca vi, desde a minha existência, eu tenho 57 anos, nunca vi uma crise de saúde pública planetária, uma crise econômica dessas proporções. Então, a situação é grave e é importante que a gente tenha a exata dimensão dessa crise, porque às vezes eu percebo que as pessoas não caiu a ficha ainda de todo mundo o quanto grave é essa crise que nós estamos vivendo e vamos viver. E eu chamo a atenção porque é preciso manter a capacidade assistencial de serviço público das prefeituras e dos estados para que a gente continue prestando assistência à população. Isso é fundamental, portanto, é preciso ter
e eu repito isso com muita insistência, responsabilidade na tomada de decisão e muita serenidade para conduzir este momento. Então essas duas palavras são imprescindíveis para qualquer gestor público. Serenidade e muita responsabilidade na hora de tomar decisão. Responsabilidade pensando no dia de hoje e pensando no dia de amanhã. Essa não é uma corrida de 100 metros. Então não adianta sair correndo desesperado, tentando chegar em primeiro lugar nos 100 metros. Essa é uma maratona longa que nós vamos enfrentar. É importante a gente ter essa dimensão. Portanto, não trate essa crise como uma corrida de 100 metros. Trate como uma grande maratona que nós vamos ter que superar e vencer e correr uma grande maratona e chegar vivo depois dela. Vou responder agora as perguntas que chegaram aqui no tablet. Adriano Cruz, site Poções 24 horas. Poções está enfrentando um problema grave. As pessoas fugindo das cidades grandes e vindo para cá, governador. As barreiras estão funcionando. Como denunciar? Adriano, isso está acontecendo na Bahia inteira. O que acontece é que nós tínhamos muitos baianos e baianas morando fora do estado da Bahia. Como muitas empresas em São Paulo, em Minas, no Rio, no Centro-Oeste, deram férias coletivas, paralisaram a produção, muitos desses baianos que moram fora, ou com saudade da família, ou fugindo da contaminação que está grande em São Paulo, essas pessoas estão voltando a seus estados de origem, às suas cidades de origem, para ficar com sua família. Então, nós estamos tomando os cuidados, medindo a temperatura, nós inclusive estamos enviando para os municípios esses termômetros que medem a temperatura à distância, que parece uma pistolazinha. Vocês têm imagem aí, se tiver, bota aí para as pessoas verem. Nós estamos, inclusive, já enviamos para os municípios com caso positivo, para os municípios também monitorarem. Então, nós conseguimos monitorar quem tem febre. Mas não dá para impedir que a pessoa volte para a casa dele, é a casa da mãe dele, do irmão, do pai, ou até a casa dele mesmo, que ele tem casa na Bahia, mora na Bahia. Então, não tem como impedir que a pessoa volte para a sua própria casa ou para a casa de sua família. A gente comprou por 160, 2, 3 semanas atrás, o termômetro. Olha quanto está. Olha aqui, só para dar uma ideia da grave crise que nós estamos vivendo. Esses termômetros que nós compramos cerca de 3, 4 semanas atrás, que mede a temperatura, nós compramos aí está aí o termômetro. Compramos por R$160 cada um desses. Sabe quanto está o preço hoje? R$650. Vou repetir. Há 3 semanas, 4 semanas, nós compramos por 160, está R$650 um preço desse termômetro todos. Só para vocês terem a dimensão da dificuldade de quem é prefeito, de quem é governador nesse país, está tendo para garantir serviços públicos funcionando. Infelizmente, tem muita gente que aproveita da crise para ter super lucro. Então, se a pessoa já tinha lucro vendendo a R$160, você imagine vendendo a R$650 um equipamento desse. É lamentável, mas infelizmente é o comportamento de muitas pessoas que atuam no comércio, na intermediação de mercadorias, multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5 o preço das coisas que a população precisa nesse momento. Juarez, site Recôncavo Notícias. Gostaria de saber se está preparado uma unidade específica para atender crianças com o coronavírus e se esse serviço pode ser oferecido no interior do estado. Juarez, nós já temos casos de crianças e já temos casos também de grávidas. Então, nós, no caso de grávidas, estamos organizando uma maternidade específica com isolamento para essas pacientes. De criança, nós vamos atender nas unidades que nós temos exclusiva de coronavírus. Até aqui, na grande maioria dos casos, o impacto em criança é muito menor, muito pequeno, o que não significa que criança não tenha problema. Ontem eu vi pela rede de televisão, uma dessas TVs aí, teve um caso na Europa de a morte de uma criança de 1 ano, de 2 anos de idade que pegou coronavírus. Mas isso é absoluta exceção. A regra é que as crianças, a grande maioria das crianças,
elas superam bem a questão do vírus, mas tem casos que são casos graves que precisam ser atendidos. Uhum. Lilian Simaia, site Expressão Bahia, Vitória da Conquista e Jeremoabo. Governador, apesar dos decretos publicados pelos prefeitos em diversos municípios, principalmente de pequeno porte, a maioria das pessoas não tem cumprido as recomendações. Ruas cheias, mercados movimentados, idosos caminhando. Que orientação o senhor dá aos prefeitos no sentido de cumprir o que prevê os decretos? Lilian, eu peço que o prefeito vá para a rádio, dê entrevistas, bote a equipe na rua para orientar as pessoas. Hoje de manhã eu falei aqui em Salvador, vou repetir, é preciso, por exemplo, que as agências bancárias, que os bancos comecem a se preocupar com as vidas humanas, isso mesmo, os bancos públicos e privados comecem a se preocupar com as vidas humanas. Nós não podemos e não queremos tomar a decisão de fechar banco. Por quê? Porque o povo precisa sacar a Bolsa Família, receber sua aposentadoria para comprar alimentação. Mas o banco tem que coçar o bolso, precisa ajudar o povo, gente. Então não é possível que o banco permita aglomeração dentro ou fora da agência. Então qual é o problema de um banco, de uma agência, contratar uma ou duas pessoas e botar ali para serem organizador de filas? Então uma pessoa com máscara, com protegida, que vá organizando a fila das pessoas, garantindo que na fila do banco tem uma distância de um e de outro, pelo menos 2 metros. Vai ter fila, que a fila seja do lado de fora, para ser ao tempo aberto, como o Fábio falou, a propagação a céu aberto, debaixo do sol ou no calor, ela é muito menor do que no ar-condicionado. Então é melhor a fila ser do lado de fora, mas ter um distanciamento de uma pessoa para outra de 2 metros. Então qual é o problema de uma agência bancária contratar temporariamente 1 ou 2 pessoas para organizar a fila, para garantir que a distância fique de 2 metros? Então eu tenho sugerido aos prefeitos que nas feiras livres, se tem um mercado coberto e que a barraca fica uma colado da outra, eu tenho pedido aos prefeitos, tire a feira desse lugar, deixe na rua a céu aberto e garanta de uma barraca para outra 3 metros de distância. É temporário isso, depois volta a feira para o lugar normal. Então pega uma grande avenida, uma rua da cidade, e bota uma barraca distante da outra 3 metros para garantir que as pessoas tenham espaço uma das outras. Então, é para fechar a feira? Não, não é para fechar a feira. É para impedir o funcionamento da feira? Não, a feira vende alimentos. E, em geral, são alimentos da agricultura familiar, alimentos saudáveis. São ovos de galinha, o próprio frango, verduras, hortaliças, frutas. As pessoas precisam se alimentar. Então, como é que a gente deve fazer? Você mesmo que é feirante, organiza junto com a prefeitura, ocupa as ruas, separa uma barraca da outra 3 metros de distância para evitar aglomeração de pessoas. O vírus passa de um ser humano para outro. Então, se o prefeito puder, manda costurar máscara, nem que seja máscara de tecido qualquer, e bota todos os feirantes com máscara para poder diminuir o risco de contaminação. Se você vai na feira, fabrique sua máscara e vá de máscara para a feira, não tem problema nenhum. Pode fabricar máscara do seu time de preferência, as bandeiras da sua cidade. Enfim, faça a máscara do jeito que você quiser, mas saia de máscara. Todo mundo que estiver atendendo no comércio, farmácia, padaria, supermercado, feira, usando máscara, isso tudo vai ajudar a gente reduzir o número de infectados na Bahia. Jornalista Uriel Vitor, TV Nordeste. Vamos passar por uma grande crise econômica no futuro por conta da pandemia. Qual medida o governo federal vem retribuindo com isso para o Estado? Olha, eu quero agradecer ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado que aprovaram medidas essa semana de transferência de renda, por exemplo, R$ 600 para todas as pessoas vulneráveis do país. Isso significa que as pessoas vão ter condições de garantir a alimentação de suas famílias. Nós temos, como eu disse, ter serenidade e adotar medidas progressivas em cada cidade e cada região. Então não podemos asfixiar, senão a gente morre sem ar, mas não podemos afrouxar, senão a gente morre de coronavírus. Então
é preciso adotar a medida correta a cada momento para nem morrer por asfixia e nem morrer de coronavírus. Então isso não é fácil, é preciso fazer com muita seriedade e muita tranquilidade. Edmilson de Potiraguá, blog do Edi. Os moradores de Eunápolis, Potiraguá, Itapetinga e Itambé estão sofrendo sem o transporte intermunicipal, já que essas cidades não existe casos confirmados de coronavírus. Não seria mais viável liberar o transporte entre essas cidades? Ô Edmilson, nós só temos suspensão aí de transporte de Eunápolis, Potiraguá, Itapetinga e Itambé. Nós não temos caso confirmado nessa cidade. Ainda não. Não temos caso. Então não está suspenso o transporte não, viu, Edmilson? De Potiraguá, Itapetinga e Itambé, nós não suspendemos o transporte intermunicipal entre essas cidades, não. Eunápolis, sim. Por que nós suspendemos de Eunápolis? Porque temos muitos casos confirmados em Porto Seguro e continua aparecendo todo dia. E Porto Seguro e Eunápolis, você já tem bairros de uma e da outra cidade que se comunicam. Então, não faz sentido eu fechar a rodoviária de Porto Seguro e manter aberto a rodoviária de Eunápolis. As pessoas iam para outra rodoviária pegar o transporte e aumentaria a contaminação. Até agora não tivemos casos em Eunápolis. E se eu deixasse a rodoviária aberta de Eunápolis, as pessoas com vírus de Porto Seguro iam para Eunápolis, pegar ônibus em Eunápolis e ia contaminar Eunápolis. Essas cidades muito vizinhas, não adianta fechar uma cidade e deixar outra aberta, porque senão São Félix e Cachoeira, no Recôncavo, nós não tivemos caso de nenhuma das duas, mas no dia que aparecer, a mesma medida tem que ser para as duas. As cidades são separadas por uma ponte. O Baitaba e Aurelino Leal, as duas cidades são separadas por uma ponte. Então não faz sentido você adotar uma medida numa cidade e não adotar na outra. Então, só esclarecendo que dessas cidades que você citou, Edmilson, apenas Eunápolis está com o transporte intermunicipal suspenso. Renato Ribeiro, de Feira de Santana, Subaé Notícias. Governador, o senhor já garantiu repasse de verbas para a Feira de Santana para o combate ao coronavírus. Poderá haver uma complementação? Serão enviados máscaras para os profissionais de saúde? O Hospital Cláudio Standard 2 terá sua construção acelerada? Olha, o recurso para a feira, nós tomamos uma decisão no Conselho Estadual de Saúde e o Ministério transferiu direto para a Feira de Santana e para Salvador. Sim, nós vamos enviar e estamos enviando para todos os municípios que têm caso confirmado, EPIs, insumos. Basta o município entrar em contato com a CESAB, qualquer município, para receber os materiais, insumos. E é importante a gente manter essa comunicação cotidiana, diária, se preciso for mais de uma vez por dia, para afinar as ações e tomar. O Cláudio Standard 2, sim, nós estamos acelerando a obra. Eu tive a reunião com a empresa que está construindo, pedi o máximo de celeridade para a gente ver se, num prazo mais curto, a gente consegue colocar o Cláudio Standard 2 em funcionamento. A empresa está trabalhando, eu pedi que trabalhe sábado, domingo, se puder botar turma à noite, que coloque à noite, para a gente poder acelerar, porque concluindo a obra, ele será exclusivo para coronavírus, o Cláudio Standard 2, até passar a crise. Quando passar a crise, ele volta a cumprir a função normal que nós tínhamos planejado para ele. João, site Miguel Calmon. Diante do quadro ainda crescente do Covid-19 na Bahia, é possível dizer que algo sobre o destino das aulas para este ano? João, ainda não. A cada momento nós vamos anunciar. É evidente, as aulas vão acontecer. Nós já anunciamos que não terá recesso. Provavelmente entraremos pelo mês de dezembro ou talvez de janeiro, mas ainda é cedo para a gente anunciar alguma coisa sobre as aulas. Nós temos que aguardar um pouco mais para tomar uma decisão ainda sobre as aulas. Wilson Nunes, Visão FM de Palmas de Monte Alto. Governador, o tempo de espera para a realização do exame do coronavírus tem demorado muito. No nosso estado, aqui em nossa região, o sudoeste, dura cerca de 7 dias. Tem isso, Fábio? 7 dias de... Não, o que acontece, preciso deixar claro para todo mundo,
Esse é um exame feito dentro de um laboratório de saúde pública. Não é igual um laboratório particular que você lá preenche seu nome, seu endereço, sua idade e pronto, e vai embora. Aqui é preciso que chegue uma ficha de investigação epidemiológica com 3 páginas de informações. É com base nessa ficha que as pessoas da vigilância irão atrás dos contactantes, vão entender onde aquela pessoa mora, em que bairro mora, se pegou ônibus, pegou avião, quantas pessoas moram na sua casa. Quando as fichas vêm vazias, como frequentemente vinha acontecendo nos laboratórios particulares ou mesmo nos hospitais particulares, que eram os principais a enviar fichas mal preenchidas, o exame não entra no sistema. Para ele entrar no sistema e ser analisado, é preciso que as informações sejam preenchidas. É um sistema travado do Ministério. Para poder fazer um exame que as informações não estão na ficha rodar, ou você frauda, coloca informação que não corresponde à realidade, ou não tem jeito, o exame não é realizado. Aí a amostra vai para o congelador e fica aguardando uma equipe de profissionais que a gente deslocou para o LACEN, da auditoria do SUS, do SAC, para poder pegar a ficha, ligar para o telefone que tem ali, ligar para o hospital, preencher todos os dados e aí entrar no sistema para poder rodar. Então, às vezes, fala assim que tem 7 dias, como ontem me ligou à noite uma pessoa de Brasília, que o filho tinha feito o exame há 7 dias. Quando a gente foi ver, só tinha o nome dele e o local onde ele colheu. Não tinha mais nada, e ele não ia fazer o exame, ninguém estava conseguindo localizar. Assim que localizou, colheu as informações, botou para rodar de madrugada, hoje de manhã saiu o resultado. Então, é importante que, como o Fábio explicou, que a ficha venha completa, porque isso não é um problema só do estado da Bahia, é um problema do mundo inteiro, gente, do mundo inteiro. Só quem conseguiu agilizar isso no mundo foram 2 países, China e Coreia. Por quê? Porque, primeiro, são 2 países muito ricos. Segundo, que todos os fabricantes de teste rápido de máquinas estão lá nesses 2 países. Então eles conseguiram, com todo o maquinário que eles têm de sobra e todo o recurso, testar muita gente. Nós aqui no mundo inteiro, não é só na Bahia não, no Brasil não, todos os países do mundo têm dificuldade porque tem um número limitado de máquinas para fazer esses exames. E como eu disse, esse teste rápido, o número de erro desse teste é muito alto. Então, tem teste que só garante 20%, 30% de taxa de acerto. Então, a prioridade é dada quando a ficha vem completa. Então, é preciso que quem preencheu a ficha tome cuidado de mandar todas as informações. Por quê? Porque a prioridade, nós fazemos prioritariamente para os casos mais críticos. Ó, tem uma pessoa internada, então isso é um caso absolutamente emergencial. Tem uma pessoa, o exame de uma pessoa idosa, esse é um exame emergencial para saber se a pessoa está ou não. Então, a pessoa chegou de viagem da Europa, de São Paulo, do Rio, esse é uma pessoa urgente para fazer. Então, se não chega, como o Fábio disse, só chega o nome da pessoa e mais informação nenhuma, você não consegue estabelecer prioridade de saber se aquele exame é urgente ou não é urgente. Então, o ideal é que a ficha venha preenchida. Por quê? Porque nós temos só essas máquinas e não tem disponível para comprar. Não adianta, a gente tentou comprar, não tem mais máquina para vender. Então, nós temos que trabalhar com isso que nós temos. Então, e temos que eleger a prioridade dos exames e é preciso que as fichas venham completas. Sami Chagas, Rádio Câmara de Teixeira de Freitas. A queda de arrecadação provocada pela crise do coronavírus pode levar o Estado a alterar o cronograma de obras públicas, como, por exemplo, o Hospital Costa das Baleias. Sami, eu não quero antecipar nada, ainda é prematuro, como diz o ditado, cada dia com sua agonia. Então, muito provavelmente, eu estava em reunião hoje pela manhã, vou voltar a reunir com o secretário da Fazenda, nós vamos ter que fazer uma completa reformulação das ações do Estado para esse ano. Isso, com certeza absoluta, nós vamos ter que fazer, porque a crise é profunda, é grande, é a maior crise nos últimos 100 anos que a humanidade está passando e, portanto, o impacto será grande, não é pequeno, e nós vamos ter que reformular completamente as ações do governo do Estado.
e eu peço serenidade a todos os poderes, órgãos do Estado da Bahia, que todos nós possamos já tomar medidas de contenção, de ajustes, porque o impacto é gigantesco. Cristina Vilarino, site Ascom Bahia de Pirá. Governadores e deputados estaduais estão destinando suas emendas para a compra de aparelhos respiratórios para os municípios. A previsão dessa compra... Cristina, eu vi uma declaração, e quero agradecer aqui, eu vi uma declaração dos deputados de oposição. Isso mesmo, de oposição, e eu quero agradecer a eles. Essa declaração, não peguei ainda os documentos, mas nós vamos utilizar todos os recursos. Ontem eu falei com o presidente da Assembleia, Nelson Leal, se essa boa medida, e eu quero bater palmas aqui para os deputados que tomaram essa decisão, se outros deputados também tomarem, eu também vou bater palma, porque, como eu disse antes, nós temos que mudar todas as prioridades em função da crise. Acho que os deputados também concordarão com isso, que as prioridades mudaram. A prioridade agora é salvar a vida das pessoas, é garantir a saúde pública, e eu acho que de todas as emendas de todo mundo tem que ser voltadas para isso, para salvar vidas humanas, para ajudar as pessoas mais pobres. E eu vou hoje ainda conversar com o presidente Nelson Leal para saber como é que está a notícia. Ele me informou, me deu essa mesma informação, Cristina, que você passou dessa decisão dos deputados de oposição que destinaram a emenda. Nós, como eu disse na entrevista da Folha de São Paulo, nós estamos buscando, como outros governadores, comprar esses equipamentos, esses respiradores e outros equipamentos. Estamos com promessas de entrega, compras que nós havíamos feito 60 dias atrás, já se preparando, se precavendo. Algumas dessas compras foram adiadas, outras canceladas pelo fornecedor. Porque, como eu disse, deu o exemplo da pistola aqui, a gente comprou há 30 dias atrás por 160, hoje estão vendendo por 560. 650. Ou 650. Então, um respirador que a gente comprou há 60 dias atrás, o fornecedor hoje está achando 3, 4 vezes o preço. Então o cara diz, olha, está cancelado sua compra, e já vendeu para outra 3, 4 vezes o valor. Infelizmente é essa a realidade que nós estamos vivendo. Fernando Santos, site Itaberaba Notícias. Kleber Medrado, se liga à Chapada de Biquera. Com o possível aumento da demanda por conta do Covid-19, o governo pretende abrir processos seletivos para a contratação de profissionais na área de saúde e UTIs na Chapada ou em Pirá e Itaberaba. Olha, nós já estamos contratando pessoas. Vários desses serviços serão feitos, contratos. O Hospital Espanhol, por exemplo, aqui, nós já selecionamos a OS que vai gerir e ela já abriu seleção. Então, vários desses serviços precisarão de profissionais novos e será aberto em cada município desse processo de seleção para os profissionais. Não é concurso público, porque não é vaga definitiva, é vaga provisória, mas sim terá chamamento de profissionais. Yancey Cerqueira, site Tudo News de Salvador. Governador, o senhor fala de preservação da vida, o vírus é grave, mas para a população que está ficando sem emprego e sem condições de se alimentar, quais as medidas para evitar o desabastecimento, o desemprego e, evidentemente, evitar o caos social? Primeiro que desabastecimento não terá. É importante que a gente também não divulgue notícias falsas, porque não houve interrupção, nós não determinamos e não pedimos, ao contrário, este ou aquele prefeito que eventualmente parou algum serviço que não era necessário parar, eu peguei pessoalmente o telefone, liguei para o prefeito, pedi para liberar o serviço. Então não foi paralisado, por exemplo, produção de alimentos em lugar nenhum do Brasil, que eu saiba. Então se alguém fez sem orientação nossa. Então não é para parar nenhuma produção de alimento, de serviços essenciais à população. Agora é evidente, não é a Bahia nem o Brasil. Nós temos que adotar medidas, porque o mundo inteiro vai passar por uma crise gigantesca, econômica, social e de emprego. Então, neste momento, nós temos que compatibilizar, salvar vidas humanas e manter atividades econômicas que sejam necessárias à sobrevivência do ser humano. Rodrigo Ferraz e Antônio Sena, blogs de Vitória da Conquista.
Como andam as negociações em torno da contratação do Hospital de Retaguarda na nossa cidade? Isso eu acabei já de informar, nós estamos finalizando a negociação, não sei se já bateu o martelo no contrato, mas ontem estava finalizando a negociação desse hospital lá em Vitória da Conquista. E nós íamos tentar ampliar para 20 leitos com UTI. Tinha uma dificuldade porque para ter UTI tem que ter tomógrafo, tem que ter tomografia. E esse hospital estava sem tomografia e nós pedimos ao proprietário que tente encontrar pelo menos uma carreta móvel, um tomógrafo móvel que possa estacionar ao lado do hospital para poder fazer tomografia. Pela norma... Um fornecedor com 5 carretas. Pela norma, eu pedi até que a Secretaria de Saúde ligasse para ele e desse o contato de fornecedores que tem carreta de tomógrafo para alugar, porque é mais prático, mais rápido estacionar ao lado do hospital uma carreta de tomógrafo que os pacientes possam fazer os seus exames de tomografia, porque só pode funcionar o UTI tendo tomógrafo. Essa é a norma e a legislação do Ministério da Saúde. JB, site Santo Antônio de Jesus. Quantos leitos teremos em Santo Antônio de Jesus? Como fica a estratégia de atendimento para a região do Recôncavo? De Recôncavo, nós ainda estamos buscando uma unidade para fazer o centro de triagem ainda do Recôncavo. Eu pedi que a equipe da CESAB, inclusive, entre em contato com os prefeitos. É importante que os prefeitos da região do Recôncavo façam uma reunião e escolham uma unidade de referência, um lugar de referência que possa ser o centro de triagem do Recôncavo para a gente instalar aí no Recôncavo. Osmar Ribeiro, site Fala Barreiras. Levando em conta a atual MP do governo federal, que não flexibiliza a carga horária de 80 horas de aula, e sabendo da precariedade dos meios tecnológicos nas escolas na Bahia, principalmente no interior, qual o posicionamento do governo do Estado no que tange a essa MP? Gente, cada dia com sua agonia. A agonia de hoje, nossa, minha energia, a energia de nossa equipe toda está voltada para garantir o mais rápido possível, é uma corrida contra o tempo, as unidades de atendimento à saúde. Sobre as aulas, reposição das aulas, nós vamos pensar no momento adequado. Daqui a alguns dias, quando a gente perceber que a curva está declinante, aí a gente vai começar a pensar no pós-crise, no pós-contaminação. Aí é pensar em todas as medidas, da escola às outras medidas econômicas, sociais necessárias. Mas nesse momento, nossa energia e nossa prioridade é para manter e garantir assistência à saúde e à vida das pessoas. Então, as horas do dia disponíveis, nós estamos utilizando para isso, para poder garantir ações emergenciais, principalmente de assistência ao ser humano. Alex Barbosa, Pataxós FM, Grupo Lomes e Site Bahia. Quais as ações efetivas do governo do Estado pretende desenvolver na Costa do Descobrimento, inclusive em Porto Seguro, onde há caso confirmado, em Itabela e Onápolis? Isso eu já anunciei. Porto Seguro tem uma UPA, uma unidade de saúde, que está montada como unidade de triagem, e em Itamaraju, o Hospital Municipal também como unidade de acolhimento. Então nós vamos evoluindo em cada região de acordo com o andamento dos casos. Azevedo Júnior, jornal e site Município em Foco, Feira de Santana. As ações implementadas pelo Estado podem funcionar em município onde o sistema de saúde é precário? Olha, a ação nossa é sempre de caráter regional. Não é possível pensar em 417 unidades de acolhimento de tratamento do coronavírus. Não é possível, em hipótese nenhuma. Nós não temos nem insumos, nem equipamentos e muito menos pessoal suficiente para pensar em 417 unidades de atendimento. O nosso planejamento são unidades regionais para poder acolher esses pacientes e trazer esses pacientes para a unidade hospitalar mais próxima e dar assistência se eles precisarem de assistência hospitalar. Nós estamos chegando ao final, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu quero só reafirmar aqui que nós estamos mantendo os nossos programas para a juventude, isso é importante, mesmo no período de recesso das aulas. Então,
o programa Partiu Estágio está mantido, o programa Primeiro Emprego está mantido e o programa Mais Futuro, aquele que dá uma bolsa de estudo a quase 9 mil jovens, voltado para alunos das universidades, ele está mantido, o pagamento mantido, mesmo com as aulas suspensas. Então, esse pagamento vai ser mantido e hoje eu falava pela manhã com o secretário Jerônimo do programa Mais Estudo para a gente também colocá-lo em funcionamento mesmo no período sem aulas para garantir essa transferência de renda para as famílias. Então, esse programa nós mantivemos. Isso significa também transferência de renda para as pessoas que mais precisam na Bahia, porque todos esses são jovens de famílias de baixa renda. Eu vou caminhar aqui para finalizar, tem mais duas perguntas antes de encerrar. Wilson Nunes, Visão FM, Palmas de Monte Alto. Esse foi da demora dos exames. Wilson, já respondi em relação aos exames. É importante e eu faço um apelo aí para cada município, cada hospital que está enviando a ficha de exame, por favor, envie a ficha com os dados completos. Por quê? Porque o volume de pedido de exame é muito maior do que a capacidade de todas as máquinas que nós temos para fazer esses exames. Então, nós estamos priorizando. Quais são as prioridades, governador? A prioridade é de quem está internado, quem já está numa unidade hospitalar. A prioridade são para pessoas acima de 60 anos. A prioridade para alguém que chegou de São Paulo, do Rio, ou que chegou do exterior. Então, porque a probabilidade dessa pessoa estar com vírus é alta. Então, às vezes, como o Fábio explicou, tem ficha que só vem com o nome da pessoa. São várias informações, a pessoa não preenche informação nenhuma. Então, nós não sabemos se aquela pessoa tem 20 ou tem 80 anos. Não sabemos se a pessoa está em casa ou está internado. Não sabemos se a pessoa está com febre ou está sem febre. Então, é preciso que o formulário venha completo para ele poder entrar na lista de prioridades. Eu peguei uma equipe do SAC, aqui de Salvador, que está fechada, e botei, só para vocês terem ideia, a quantidade de fichas que vem incompleto, nós botamos uma equipe grande para ligar para cada unidade hospitalar, para cada município, para ir pegando por telefone os dados da ficha para saber se aquele paciente é urgente, porque, como eu disse, se tem um exame de uma pessoa de 20 anos de idade e outra de 60, de 70, de 80, o exame da pessoa mais idosa ela é prioritária em relação ao exame de uma pessoa de 20 anos. Por quê? Porque uma pessoa idosa, se estiver com coronavírus, a possibilidade dele ter complicação é alta. Uma pessoa de 20 anos é baixíssima a chance. Então, nós estamos priorizando, inclusive, por idade. Se a pessoa está internada, já está precisando de atendimento médico, o exame dessa pessoa é urgente para a gente confirmar ou não se ele está com coronavírus. Então, preencher a ficha integralmente é absolutamente necessário e nós montamos um reforço lá no LACEN de um pessoal do SAC só para ligar para os municípios para completar a ficha para a gente saber se os casos são urgentes ou se são prioritários ou não. Reinaldo Silva, 95 FM de Alagoinhas. Já temos 3 casos confirmados de coronavírus aqui em Alagoinhas. A cidade só tem 3 aparelhos respiratórios. Existe possibilidade de mandar alguns para o Dantas Bion ou para a UPA? Sim, na UPA nós vamos ter esses equipamentos na UPA que nós estamos abrindo. Alagoinhas é uma cidade que vai ter a triagem. Esplanada é outra cidade também na região que vai ter a UPA aberta para fazer essa triagem. Então vai ter equipamentos na UPA, que é a unidade de referência de Alagoinhas é a UPA, para que os pacientes não vão no posto de saúde ou não vá no Dantas Bion. A orientação é ir para essa UPA para evitar a contaminação de pessoas, seja nos postos de saúde, seja no Hospital Dantas Bion. Então nós estamos abrindo a UPA para lá. Fábio, quer fazer uma intervenção final para a gente encerrar e agradecer aqui aos nossos amigos e amigas das cidades do interior? Eu quero reforçar esse momento que nós estamos vivendo aqui. Nós vivenciamos esses últimos 30 e poucos dias, desde o primeiro caso, no dia 28 de fevereiro. Vivenciamos uma taxa de crescimento que vem se mantendo dentro de um nível abaixo do que vem acontecendo em outros estados do Brasil, abaixo do que aconteceu em vários países da Europa. Isso é fruto do esforço coletivo
da sociedade baiana, do governo estadual, dos governos municipais, desse sacrifício que todos têm feito em prol da saúde coletiva. Eu quero reiterar a necessidade de nós continuarmos com essas medidas. O pior não já aconteceu, o pior está por vir. Nós esperamos uma aceleração do crescimento do número de casos ao longo das próximas semanas, principalmente quando os bairros populares de Salvador começarem a ser mais fortemente atingidos. Nós precisamos que esses bairros de Salvador, de Feira, Vitória da Conquista, Juazeiro, são cidades muito populosas, as pessoas não fiquem nas ruas. Nós temos visto pessoas nos bares confraternizando, transporte coletivo andando cheio de pessoas em horários de pico. É preciso que essas pessoas voltem para dentro de suas casas e aquelas que necessitarem fazer uso de transporte urbano e deslocar-se, que coloquem máscaras. Máscaras de tecido, máscara de algodão, máscara feita com camisa velha, com lençol velho. Protejam-se, protejam o próximo e todos juntos vamos nos proteger. Gente, eu quero mais uma vez aqui agradecer a cada veículo, a cada rádio, cada blog de cada cidade. Agradecer com todo carinho, com profundo respeito a você que é prefeito, que é prefeita, independente de filiação partidária. Quero agradecer aos deputados estaduais que têm sido parceiros de primeira hora. Hoje estou enviando esse projeto da Coelb e o projeto da Embasa para a Assembleia. E com certeza, ontem eu falei à noite com o presidente Nelson Leal, ele vai ser bastante ágil a aprovação e rápida desses dois projetos. Mas eu quero me dirigir a cada um dos baianos e baianas usando essa audiência das rádios. É preciso que a gente tenha consciência das nossas responsabilidades e das nossas limitações. Exatamente, limitações. Porque países muito ricos, como a Itália está entre os 10 países mais ricos do mundo. É um país altamente industrializado, rico, que infelizmente, com toda a sua riqueza, com toda a sua tecnologia, não conseguiu gerir bem a crise e infelizmente já são mais de 10 mil ou 12 mil italianos mortos nessa crise e uma profunda crise econômica, tudo paralisado. Então, nós não somos ricos. O Brasil não é rico, muito menos o Nordeste brasileiro não é rico, muito menos a Bahia. Eu não canso de lembrar que nós somos apenas a 20ª arrecadação per capita do Brasil, em épocas normais. É bom lembrar que nós temos o maior número de pessoas pobres ou extremamente pobres do Brasil. Então, com recursos extremamente limitados. Então é preciso que todo mundo tome consciência disso, que os recursos são muito limitados. E nesses recursos limitados, nós temos que nos ajudar. Cada baiano e cada baiano tem que ajudar o próximo. Ajudar a sua família, ajudar o próximo. Então, neste momento, eu quero pedir a quem puder, você tem um comércio, tem uma farmácia, um supermercado, faça um esforço, peça para produzir algumas máscaras e coloque nos seus funcionários. Se você puder ainda ter uma sobra e dar para os feirantes da cidade, dê para os feirantes da cidade. Se puder, você é um empresário um pouco maior, os bancos poderiam fazer isso, as empresas poderiam fazer isso. Então todo mundo tem que se ajudar. Então nós adotamos essas duas medidas, que significa dinheiro no bolso direto das pessoas, com a conta de luz e energia das pessoas mais pobres do Estado. Vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Agora, eu não posso permitir que o Estado entre em colapso. É preciso manter o Estado funcionando, é preciso manter o salário dos servidores, é preciso manter a segurança pública funcionando, os serviços de saúde funcionando, é preciso manter as condições do Estado estar prestando assistência à população. Então, os nossos limites são muito estreitos, muito estreitos. A Bahia não imprime dinheiro, é importante que as pessoas tomem essa consciência. Nenhum Estado brasileiro tem capacidade de imprimir dinheiro. O governo federal até pode imprimir dinheiro. O governo estadual não pode imprimir dinheiro. Então nós temos um limite
que é o limite da nossa arrecadação, que será nos próximos meses muito menores do que foram nos meses anteriores. E, portanto, precisamos administrar bem a escassez, a crise, para a gente não permitir, em hipótese nenhuma, o colapso de serviços públicos. Quero agradecer de coração a cada um da rádio e eu quero encerrar deixando um pedido para você. Fique em casa. Não abra mão de ficar em casa se você não precisa ir para a rua. E se precisar ir para a rua, mantenha a distância das outras pessoas. Evite tocar nos lugares e passar a mão no rosto. Sempre que puder, lave a mão com sabão, passe álcool gel. Chegou da rua, a primeira coisa que você faz é lavar a mão com água, sabão e passar álcool gel. Você trouxe uma sacola de mercadoria, limpe, se não tiver álcool gel, passe um pano com água sanitária e limpe a embalagem, a lata do leite, a lata do óleo, a sacola plástica, limpe as coisas que chegam da rua, porque o vírus pode estar naquela embalagem ali. A latazinha de leite que você pegou e botou em cima da sua mesa. Se você não limpar, alguém que não sabe que está com o vírus pode ter pego naquela lata e você está levando o vírus para dentro da sua casa, para dentro da sua mesa. Então, é importante, se você mora numa cidade que tem caso positivo, antes de entrar em casa, tira o sapato. E higienize o sapato, porque o vírus também fica no chão, você pode estar levando para dentro de casa, tem criança, bota a mão no chão e você vai estar levando o vírus para sua família. Então, é preciso redobrar a atenção, o cuidado. É chato, incomoda. Você ficar em casa tantos dias. Ontem eu vi um vídeo até engraçado, a pessoa disse, estou com saudade da fila do banco, estou com saudade daquele ônibus apertado, do cara empurrando dentro do ônibus, estou com saudade de um monte de coisa, jogar bola. É isso mesmo, mas isso tudo é para salvar a vida, gente. É para evitar o que aconteceu na Itália, o que está acontecendo na Espanha. Ontem eu vi um depoimento de uma enfermeira espanhola na TV, não me lembro qual foi a TV, que ela disse, o mais duro, o mais difícil é olhar as máquinas de respiradores e quando uma é liberada porque o paciente teve alta ou teve óbito e você vai escolher quem são os pacientes que você tem que escolher um para botar naquela máquina. E você tem 10, tem 20 precisando do respirador, mas você só tem um respirador livre. E você tem que escolher quem é a pessoa que você vai botar na máquina, sabendo que os outros têm uma grande chance de ir a óbito, de morrer, porque não tem um respirador. Então, essa situação nós temos que evitar. Então, só tem uma possibilidade de evitar isso, não existe duas. Nós não temos nem que o Estado tivesse hoje dinheiro. Se eu quisesse comprar 1.000 respiradores, 2.000 respiradores, não tem para vender. Nós compramos há 60 dias atrás. Quando eu ouvi falar nessa crise da China, nós compramos respiradores, e até agora não recebemos. Estão sendo adiadas as entregas ou algumas canceladas as entregas e nós não recebemos esses produtos. Então, a única forma de evitar milhares de mortes na Bahia é você ficando em casa, é você usando máscara, é você lavando a mão o tempo todo com sabão. Se você chegou em casa, antes de pegar seu filho, sua esposa, abraçar, vá no banheiro, tome banho e bote sua roupa para lavar. Passe sabão na cabeça, no shampoo, lave o rosto com sabão. Se possível, mais de uma vez por dia, bota o rosto na pia e lava com sabão o rosto, porque pode ter, de alguma forma, um vírus ter encostado aqui perto da boca, perto do nariz, e você, sem querer, vai acabar levando para a boca ou para o olho. Então, lave com sabão o rosto. Enfim, são medidas que, repito, muda a nossa rotina, muda nosso hábito, mas é necessário, pelo menos nesse período, a gente redobrar os cuidados. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Seu alô, do tamanho de um abraço não vai ser. O meu oi não vai representar um aperto de mão. Ficar em casa agora é a direção a tomar. Se cuida,
reunir nossa coragem, países, estados e cidades. A gente muda, a gente muda. Usa fé e consciência, disciplina e persistência, logo isso muda. Acredite, isso muda sim, não é o fim. Estamos juntos, porém separados. Em pouco tempo terá acabado. Se sinta abraçado. Seu alô, do tamanho de um abraço, não vai ser. O meu oi não vai representar um aperto de mão. Ficar em casa agora é a direção a tomar. Se cuida, reunir nossa coragem, países, estados e cidades. A gente muda, a gente muda. Usa fé e consciência, disciplina e persistência, logo isso muda. Acredite, isso muda sim, não é o fim. Estamos juntos, porém separados. Em pouco tempo terá acabado. Se sinta abraçado. Seu alô, do tamanho de um abraço, não vai ser. O meu oi não vai representar um aperto de mão. Ficar em casa agora é a direção a tomar. Se cuida, reunir nossa coragem, países, estados e cidades. A gente muda, a gente muda. Usa fé e consciência, disciplina e persistência, logo isso muda. Acredite, isso muda sim, não é o fim. Estamos juntos, porém separados. Em pouco tempo terá acabado. Se sinta abraçado.